Você já ouviu falar sobre alopécia? Pois é uma queda de cabelo em grande quantidade em determinada parte do corpo. Esse problema afeta pelo menos 55 milhões de americanos e outros 40 milhões de pessoas no Brasil. Mas não se preocupe, a alopécia tem cura e é exatamente sobre isso que iremos falar no programa Entrevista Aberta com Denise Martins de hoje. Vamos conversar com a esteticista Carla Barbosa, que é proprietária da Magex Day Spa, um espaço especializado neste tipo de tratamento. Quer saber mais sobre a causa, os sintomas e principalmente sobre os tratamentos adequados para cada tipo de alopécia? Então fique ligado que o programa de hoje está imperdível. Boa noite, está começando mais um programa Entrevista Aberta com Denise Martins e hoje nós estamos aqui com alguém que volta para falar mais sobre assuntos que vão aí te informar sobre saúde, sobre estética, sobre o seu bem-estar. Carla Barbosa novamente com a gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Denise, pela entrevista aberta. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Sim, nós vamos falar sobre calvície, que é a alopécia, né? Exatamente. Existem alguns tipos de alopécia, né? E nós tratamos a alopécia androgenética, que é uma afecção que se dá geneticamente, né? A gente consegue reverter esse quadro em alguns casos. Quais as principais causas que geram a calvície? Então, primeiro a gente precisa analisar o paciente como um todo, o cliente, né? A gente vai entender desde a alimentação, a questão hormonal, né? Então, nós temos algumas fases da vida e de acordo com essas fases, a gente vai tendo mais propensão à perda dos cabelos, né? A gente precisa entender sobre a alimentação, a questão hormonal, níveis de estresse que esse cliente é exposto. Seria um estudo individual de cada um, né? Bom, quais são os sinais que eu devo perceber? Por exemplo, tem idade, basicamente, ou não? Tanto jovens quanto mais adultos, idosos. Claro, idosos já têm aí uma perda de cabelo até pela fase do envelhecimento, né? Uhum. Mas uns chegam lá na fase do envelhecimento bem ainda cabeludinhos. Exatamente. Então, como a gente tem esses tipos de alterações hormonais que ocorrem no nosso sistema, algumas idades são mais propensas a gente ter realmente essa queda do cabelo, né? Na alopécia androgenética, que é uma questão genética, então você já consegue visualizar através dos familiares, você consegue visualizar através dos seus antepassados se você já tem uma propensão a ter essa queda de cabelo. Ela começa por volta dos 40 anos, né? E a gente tem mais de 50% da população masculina que sofre com essa causa. Então, os homens têm mais propensão à calvície do que as mulheres. Sim, sim. É por um fator genético do homem. Exatamente. Os homens, eles têm uma predisposição hormonal, né, que é o aumento do testosterona. Em alguns casos, a gente tem uma desregulagem desses hormônios, que é a 5-alfa-redutase, que o corpo ele acaba produzindo mais do que o normal e ele entende como que esse folículo ele fosse uma ameaça. Então, os anticorpos eles acabam trabalhando contra o folículo. No caso das mulheres, né? É raro ver uma mulher perder basicamente todo o cabelo. Por exemplo, eu conheço uma senhora que ela perdeu todo o cabelo. Uhum. Isso entra dentro dessa alopécia androgenética ou foi um fator tipo de alguma doença? Como que se dá Então, cada caso é um caso, né? A gente normalmente analisa o indivíduo separadamente, mas normalmente nas mulheres é a alopécia areata,
que é um outro gênero, né, que a gente se dá por estresse, níveis de corticoide excessivos no cabelo. Então, quando a gente consegue fazer um exame, nós utilizamos a bioimpedância para saber a questão dos nutrientes desse corpo, né? Então, tem várias razões, por exemplo, a medicação, se o cliente está sendo exposto a algum tipo de medicação, algum tipo de tratamento, né? Como o câncer, por exemplo, ele vai levar à queda do cabelo. Então, precisa ser analisado esse indivíduo para saber, primeiro, quais são os nutrientes que estão em falta, porque a queda do cabelo está sendo como um sinal, né? Está mostrando isso, que está faltando alguns nutrientes nesse organismo. E o cabelo ele vai ser o último lugar onde o seu corpo vai colocar essa questão de nutrientes. Então, primeiro o corpo ele vai nutrir os outros órgãos e aí, por último, ele vai denominar aquela parcela para o cabelo. Exatamente. Então, é óbvio que, por exemplo, se o seu fígado ou se o seu rim precisa de mais vitaminas, ele vai alocar, vai direcionar, e às vezes a pessoa está até fazendo uma suplementação e não entende por que está acontecendo essa queda capilar, né? Então, é preciso ser identificado cada caso. E o estresse, a gente analisa, através de um folículo capilar, a gente consegue ter muitas informações, inclusive sobre a alimentação de cada paciente. Quando você analisa o folículo por si só, ele tem todas as informações genéticas e alimentações, medicamentos, tudo que o indivíduo já teve durante a vida. Olha que poderoso. Como que é feito esse tratamento da alopécia? Ele é igual para todo mundo ou cada caso tem um tratamento diferente? Nós temos 3 formas de tratamento, né? A primeira seria a forma tópica, que é feito na região do couro cabeludo, né? Então, identificado qual o fator, qual foi o motivo pelo qual esse cliente veio à perda do cabelo, se foi uma questão genética, se foi uma questão de estresse, e aí a gente consegue colocar ativos que vão induzir a circulação sanguínea e levar nutrientes dentro do folículo, fazendo com que esse folículo seja proliferado, né? A gente consegue ter uma indução do folículo novo. E aí a gente tem um tratamento muito favorável, né? A gente tem retornos bem favoráveis no caso do cliente. A gente tem de uso oral também, que é o finasterida, né? Que daí precisa de um acompanhamento médico também. Então, o cliente vai passar por uma série de exames para ver se ele é apto a receber esses exames e medicamentos. E nós temos também a LED terapia, as luzes terapias que vão entrar como agentes também, que vão melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar inclusive, alguns casos a gente nota que é por proliferação de fungos e bactérias, né? Então, no caso das luzes terapia, a gente consegue matar grande parte dessas bactérias já no primeiro tratamento. Bom, e aqui nos Estados Unidos, tem muitas pessoas que falam, a água, né? A água, vou colocar um filtro para ver se melhora a minha queda de cabelo. Isso é um fator determinante ou não? Isso é um mito? Não, é uma verdade, né? Porque, assim, a água realmente ela leva várias condições químicas, né? Então, alguns agentes que eles utilizam para a limpeza da água que vão fazer mal para a nossa saúde e também para o nosso folículo piloso. Então, é importante ter o filtro no chuveiro e fazer a manutenção desse filtro, né, para que diminua realmente essa oxidação que a gente tem nas células, e isso ajuda bastante. É uma excelente dica. Quanto tempo, mais ou menos, leva esse tratamento, Carla? Por exemplo, claro que, vamos repetir, cada caso é um caso, mas às vezes as pessoas acham que é algo muito rápido, pode ser algo muito demorado, pode ser algo muito financeiramente como se diz, caro, né? E acabam deixando de procurar aí a ajuda, né? E quando vai perceber, já está tarde demais, já é algo irreversível. Uhum. O tratamento ele pode começar a ter início a partir de 6 meses de tratamento, então a gente tem um intervalo de 30 dias respeitando o círculo, né, do crescimento capilar.
Mas no caso genético, por exemplo, o cliente vai precisar fazer a manutenção para o resto da vida, porque a gente tem que estar sempre induzindo novos folículos a crescerem, né? Então, é um tratamento de longo prazo. É importante a gente falar sobre isso também, porque normalmente quando é uma questão de estresse, de ansiedade, o cliente não resolve do dia para a noite. Exatamente, e o cliente ele fica com uma ansiedade de ter um novo folículo ali, e isso acaba prejudicando, inclusive, no tratamento, né? Então, quanto mais relaxado, às vezes a gente tem clientes que com 2, 3 tratamentos ele já tem uma melhora. Isso serve para outras áreas também. Aí quer parar também. Já melhorei. Não pode, Não né? pode mesmo. A gente faz em algumas áreas como a barba, por exemplo, sobrancelhas, não é só na região capilar, né? Às vezes a pessoa está estressada, ela perde parte das sobrancelhas também. Então, é importante que a pessoa mantenha esse tratamento por um prazo mais prolongado para que ela tenha um sucesso aí no tratamento. A pessoa não tem ainda, ela não tem sinais de queda de cabelo excessivo para estar preocupada. Porém, na família dela já tem. Ela vê o pai, um irmão, algum familiar ali que já tem esses sintomas, né? Já vive essa nova aparência. Ela já, antes mesmo de ter esses sinais, ela pode começar esse tratamento? Excelente pergunta. Essa é uma dica maravilhosa que deve começar a fazer o tratamento o quanto antes. Então, se você já sabe que a sua probabilidade genética é exposta realmente à calvície, né? Você já pode começar a tratar antes da perda dos folículos, porque daí você vai preservar a ação desses folículos. No caso da alopécia androgenética, a gente não tem uma perda dos cabelos, a gente tem afinamento desses cabelos. Então, ele vai passando de um cabelo final, que a gente fala, né? De um longo cabelo para um vellus hair, que é normalmente aquele cabelinho que a gente encontra nos bebês. E aí a gente vai tendo isso que é gradativo. Então, a pessoa acaba que não percebe quando chega o momento exato, que ela realmente começa com algumas entradinhas, né? E quando ela vê, ela já tomou uma proporção muito maior. Então, se ela começar o tratamento antes disso acontecer, ela vai preservar esse folículo mais saudável, grosso, sadio por muito mais tempo. Okay. E aí esse tratamento é muito mais simples, porque ela pode fazer uma manutenção uma vez a cada 6 meses só. Esse tratamento, por exemplo, a pessoa que quer fazer o implante capilar, né? Ela tem que buscar esse tratamento, mesmo tendo que fazer o implante ou não. Ela já perdeu o cabelo, ela vai ali geralmente só para fazer o implante. O que acontece normalmente é que os pacientes eles começam a fazer um tipo de tratamento e por falta de paciência eles seguem para um implante capilar. Né? Porque às vezes você demora até 1 ano para você ter realmente um resultado, dependendo de cada caso, exatamente. Então, vai depender também do tipo de pele. Se a pessoa tem a pele mais oleosa, ela tem a probabilidade de ter mais perdas capilares. Então, a pessoa parte para o implante capilar, só que ela precisa de ter uma região, são retirados mais ou menos de 1.500 até 3.000 folículos, normalmente eles tiram dessa região da nuca, né, e vão fazer o transplante capilar. É dolorido, né, é um transplante que requer uma série de cuidados, a pessoa não pode tomar sol, ela fica assim com uma série de restrições, e aí ela vai realmente ter uma solução após isso, ela não precisa fazer tratamento nenhum após o implante. Você falou que a condição, a ação hormonal, ela é um fator determinante, né? Tanto em homens quanto em mulheres? Sim, mulheres também. Às vezes a gente passa por alguns ciclos na vida, como a puberdade, a menopausa, né? Então, ele pode ter indícios tanto de hipertrichose, que é o excesso do cabelo, como a perda do cabelo, em alguns casos, né? Então, é importante a mulher também estar atenta. Nas mulheres, a gente nota mais a alopecia areata, que é uma alopécia voltada para questões de estresse, né? Então, é mais comum, mas pode ocorrer também a calvície. Por que os homens ali
parte da frente é mais aparente, né? A maioria dos homens começa a perder aqui na frente. É por causa do uso do boné, Hum, que é o mito, né? Ou é verdade? Esse é um mito, né? O uso do boné que pode causar calvície. Não, não causa calvície, né? O que acontece é que o boné, ele prende a circulação sanguínea. Então, ele dificulta a respiração dos folículos. Uma vez que a pessoa já tem a probabilidade, já é genético, né? Então, ela tem a probabilidade de perda capilar, ela vai acelerar esse processo. Então, e ainda mais se a gente vai fazendo um tratamento, aí realmente não pode ser exposto ao boné, porque as bactérias elas precisam de um ambiente fechado, né? Úmido, Pra se fechado, abafado, para proliferar, se né? É. proliferar, exatamente. Bom, e excesso, exposição ao sol e à água salgada. Também algumas pessoas acabam falando, olha, cuidado, principalmente aquelas pessoas que moram à beira-mar, que tem toda esse privilégio, né? É um mito ou é uma verdade? Se o excesso de sol é Sol um e água problema, salgada. então, o sol, ele é uma vitamina muito importante para a geração de novos folículos, né? E existem estudos, inclusive, que no outono, agora nós estamos no outono, a gente tem uma perda capilar maior, mais acelerada dos folículos devido à baixa luminosidade que a gente recebe. Óbvio que se tudo em excesso faz mal, então exposição ao sol, sal, vão ressecar o cabelo, folículo piloso, e vão realmente causar danos, mais de ressecamento dos fios do que realmente a perda capilar. Carla, essas pessoas, às vezes não tem aparentemente na família alguém com calvície, talvez não seja genético, porém ela pode em casa ter uma postura para estar ali evitando que isso aconteça. Nos dê aí algumas dicas para que a gente possa seguir. Excelente. Sim, nós temos algumas dicas para seguir, né? E muito importante sempre manter os cabelos higienizados, né? Porque a oleosidade, ela realmente vai acelerar a perda do folículo. Então, se você pratica esporte, se você pratica atividade física, é muito importante manter os cabelos sempre limpos. E uma curiosidade, Denise, que nós temos é que existem 2 tipos de shampoo e muita gente às vezes não sabe disso, né? Nós temos um tipo de shampoo porque os pHs do nosso couro cabeludo e do nosso folículo são totalmente diferentes. Olha. Então, você tem um shampoo de tratamento para o couro cabeludo e você tem um shampoo próprio para o folículo, que vai lavar e higienizar o seu folículo. Então, A maioria não sabe disso, que eu estou exatamente. descobrindo agora. E é Interessante. muito importante também na hora de você lavar os cabelos, lavar de uma forma mais tranquila, né? Tem gente que lava com muita pressão, o que acaba realmente retirando os cabelos da raiz. Então, é importante você lavar e o folículo ele precisa ser sempre fechando as cutículas, né? Para que realmente esses nutrientes e a água ela permaneça dentro do folículo. Tem gente que lava em excesso e tem gente que lava menos. Por exemplo, no inverno, a gente costuma lavar menos o cabelo, né? Então, mesmo não importa se é verão, inverno, tem sempre que estar mantendo quanto tempo mais ou menos? 3 vezes na semana, ou depende, por exemplo, aquela pessoa que faz, você falou da atividade física. Por exemplo, você sua ali todos os dias fazendo atividade física. Lavar o cabelo após cada atividade física ou como que faz? Exatamente isso. Se você tem o excesso de óleo, ele vai ter a proliferação tanto das bactérias naquela região, né, quanto a facilitação da queda capilar. Então, é importante que a pessoa mantenha esse cabelo higienizado. Independente se é calor ou frio, se ela tem a pele mais oleosa, ela vai lavar com mais frequência, né? Então, no mínimo 3 vezes por semana. E uma outra dica também importante é não dormir com os cabelos molhados. Outra coisa. Porque a gente vê, quando a gente trabalha com um pequeno dermoscópio, né, que a gente analisa o folículo piloso e a gente consegue ver fungos na região capilar. Então, normalmente as pessoas que têm a probabilidade de dormir à noite com o cabelo molhado, ela tem a probabilidade de ter mais bactérias, mais fungos nessa região. Carla, eu vi que você trouxe um modelo, né? Isso é muito bacana porque a gente vai ver agora, na real, assim, ao vivo, como a gente pode identificar e também você falar um pouquinho ali dos resultados que talvez após o tratamento a pessoa pode adquirir.
Exatamente, eu trouxe um modelo para que vocês vejam o quão é simples, né, o tratamento, e nós vamos mostrar para vocês agora. Nós estamos aqui já preparados para demonstrar para vocês na prática o que a Carla falou no nosso bate-papo. Nós estamos com o Diego, né, que está fazendo o tratamento capilar. Carla, qual é a característica da calvície do Diego? O Diego, ele tem a gente fala que é o chapéu de padre, né? Que é uma proliferação mais na região central da cabeça. Ele ainda tem alguns folículos aqui, então por isso a gente consegue fazer a indução de novos folículos, né? Folículos são pontinhas do cabelo, né? Exatamente. Nascendo ali, né? A gente ainda tem, é bem fininho, mas a gente consegue observar que ainda tem alguns folículos, ou seja, a gente consegue diminuir a queda do cabelo, manter o que já tem e acelerar a indução para novos folículos. Ótimo. E como que você fez a higienização e qual agora seria o procedimento seguinte? Perfeito. Então, agora a gente vai tonificar, né? Nós temos aqui um tônico que é dessa terapia capilar, é um fluido que a gente tem ativos como o minoxidil, que vão ajudar na circulação sanguínea e vão ajudar a levar os nutrientes para dentro dos novos folículos pilosos que a gente vai criar aqui, né? E esse tônico, ele vai regular o pH dessa região para que a gente consiga um efeito favorável. Perfeito. No caso do Diego, quanto tempo de tratamento você acha que a maioria dos homens tem essa característica, né? Quanto tempo, mais ou menos, de tratamento você diria? No mínimo, a gente precisaria de 6 meses, né? Seriam 6 tratamentos, um a cada 30 dias, com intervalo de 30 dias. Onde a gente tem o início de um vellus hair, que é aquele cabelo bem fininho que começa a surgir. E a gente vai pedir para que o cliente também não retire esse cabelo. Então, quando ele for cortar, é muito importante que ele não retire o novo cabelo que vai nascer até que ele ganhe força e a gente consiga aí ter um bom resultado. Dentro do estilo de vida dessa pessoa que está fazendo o tratamento capilar, por exemplo, bebida, fumar, tem algumas restrições? Porque a gente sabe que na pele, geralmente, alguns tratamentos de pele, você fala, olha, não bebe por tanto tempo. Exatamente. Nesse tratamento capilar. É importante que o cliente, quando a gente faça o tratamento, ele não fume, né? Pois o tabagismo, ele é realmente muito prejudicial para as paredes do corpo todo, né? Não só da área capilar, mas ele vai oxidar e vai causar uma inflamação no tecido, né? A bebida, a gente pede que o cliente não beba por 5 dias após o tratamento, né? Então, algumas recomendações que a gente vai falar para ele também. Não se expor ao sol, é muito importante que ele tenha a cautela, mantenha sempre a fronha e o lençol limpos, higienizados, né? Durante esse período. Geralmente tem muito fungos, né? Exatamente. Então, e ele vai lavar também com um shampoo apropriado, que vai continuar com essa manutenção em casa. Ótimo. E agora, qual seria o próximo passo? Aqui a gente tem uma agulha, né? Que são 36 needles, que ela é bem fininha, e a gente vai começar fazendo o microagulhamento dela, tá? Da região capilar. A gente vai causar uma hiperemia, ou seja, vermelhidão aqui da região. Ele é bem sutil, a gente não causa dor, diferente porque as pessoas também têm medo, né? De dor, de estar incomodando. Exatamente. Depois, esse vermelhidão, ele passa rapidinho, né? Passa rapidinho. É um leve incômodo, né? A pessoa sente a pressão da agulha. Tá incomodando, Diego? Não, bem assim, superficial. Todo esse processo que você está fazendo agora, daqui a 30 dias, você falou que vai ser o mesmo processo repetindo várias vezes, ou ele tem procedimentos diferentes ao longo de todo o tratamento? A gente faz primeiro essa ativação do folículo, né? Notado que realmente a gente teve um resultado favorável, a gente pode entrar com outras terapias, né? Então, a gente vai entrar com outros ativos que vão ajudar também o cliente a ter um retorno favorável. É muito importante a gente ter parceria com outras áreas também, né? Então, a gente trabalha com um nutricionista que vai auxiliar esse cliente na suplementação. Todo, né? Um conjunto, né?
A gente pode trabalhar também com psicólogos, que no caso da ansiedade, como a gente falou, né? Então, terapeutas que vão auxiliar o cliente aí a ter uma vida melhor, né? Mais saudável. Ótimo. E no caso dele, que ele tem uma calvície bem já avançada, né? Quando começa a nascer novos folículos ali, ah, ele vai ter um shampoo adequado, tudo um acompanhamento desde o início do nascimento até quanto tempo? Porque você falou que às vezes o tratamento pode durar até um ano, né? Depois Exatamente. desse um ano, ele continua tendo que buscar tratar em casa de forma diferenciada. Exatamente. Então, ele vai começar primeiro com o shampoo, né? O shampoo e um tônico que ele pode utilizar em casa todos os dias, né? Notado esse vellus hair, como eu falei, ele vai começar a tomar mais força e o cliente, ele não vai necessariamente precisar utilizar esse shampoo por muito tempo. Nós temos também a indução de alguns óleos da aromaterapia, né? Que ajudam na região capilar, como a menta, a copaíba, que também podem ser utilizados como auxiliares, né? Para que o cliente aí no decorrer do tratamento ele possa também ser utilizado. Então, a gente fez primeiro a vascularização de toda a região. Agora, a gente está colocando o ativo próprio para circulação sanguínea ser aumentada, né? O minoxidil, ele é muito conhecido. E a gente vai fazer essa indução. Uma vez que eu furo, que eu permeio o folículo, a gente abre canais, pequenos canais, e a gente faz com que essa entrega seja dentro da matriz. Então, eu consigo fazer uma entrega direto no núcleo, aumentando, assim, a proliferação de novos folículos. Interessante. E o microagulhamento ele é indicado para diversos tratamentos. A gente consegue rejuvenescer, a gente consegue trabalhar cicatrizes, porque uma vez que é aberto esse espaço, né, a gente consegue colocar diferentes ativos dentro da pele. Tá tudo bem aí, Diego? Sim, tudo bem. É Ótimo. bem tranquilo, tá vendo? É normal o cliente sentir um pequeno ardor, né, depois. Então, ele não pode lavar a cabeça hoje. Então, por 48 horas, ele vai ficar sem lavar a cabeça, para que esses ativos eles consigam realmente ter esse resultado e a gente tenha uma eficiência nesse tratamento que está sendo feito hoje. Então, também é importante que ele não pratique exercício físico para não suar, né? E nem seja exposto ao calor. E aí ele vai fazer esse mesmo procedimento daqui a 30 dias. Exatamente. Ótimo. A gente vai repetindo. Vocês estão aqui assistindo agora, na prática, um procedimento para o tratamento capilar, né? As pessoas que acham que é algo muito invasivo, que tem dor. Você tá vendo, o Diego tá até quase dormindo aqui, né? É algo simples e algo importante, né, Carla? Porque trata, como você falou, trata a autoestima, né? E isso é muito importante também no dia a dia das pessoas, né? É isso mesmo. Como vocês podem observar, não teve nenhum tipo de sangramento, né, na região. Então, a gente tem a cabeça toda vermelhinha, né? Fica assim por algumas horas. Então, essa vermelhidão ela pode permanecer de 2 a 3 horas. A gente está fazendo a indução agora do infrared, que é uma luz que vai direto dentro da área viva da nossa pele, da derme, para ajudar na proliferação e na entrega desses nutrientes, né? Então, o nosso cérebro também, ele recebe informações que a gente está mandando para ele com uma área que precisa ser regenerada. Toda vez que a gente se corta, que a gente se machuca, o corpo todo vai trabalhar para repor aquela área, né? Então, no caso, a gente fez esses microponturas, esses microfuros, para realmente induzir uma ação imunológica e o sistema todo vai trabalhar para recuperar essa região. Esse procedimento que você fez agora no Diego, ele tem bem pouco cabelo já, mas se a pessoa tivesse um pouco mais de cabelo, por exemplo, se eu tenho já aí uma preocupação com o meu tratamento, seria diferente ou igual ao do Diego?
Exatamente. Nós trabalhamos com alguns casos, né, clientes femininas também, mulheres, com cabelos longos, que têm grandes espaços entre eles, ou seja, uma grande perda já dos folículos pilosos. A gente faz uma higienização um pouco mais profunda, então a gente utiliza o ozônio para higienizar toda a região, né? E dá um pouco mais de trabalho, porque a gente vai separando por quadrantes, mas o procedimento é basicamente o mesmo. Ótimo. Bom, vocês viram que é simples, é simples e importante, né? Não é nada invasivo, né? E você está se sentindo bem, Diego? Sim. Tá tudo bem aí? Tudo bem. É isso aí. Então vamos voltar agora para o nosso bate-papo. Perfeito, Carla. Muitas informações aqui para gente cuidar um pouco mais da nossa aparência, né? Carla Barbosa falou sobre terapia capilar, sobre principalmente aí como evitar as quedas aí de cabelo para a gente ter uma saúde, que é saúde também, né? Às vezes a gente acaba banalizando um pouco, mas faz parte do nosso corpo e é aqui nosso cartão postal, né, Carla? É isso mesmo. A Carla é proprietária do Magic Spa aqui em Massachusetts e você pode estar conhecendo um pouco mais dos trabalhos acessando aí as redes sociais, né, do spa e também acessando as redes sociais da Atrium e curtindo aí nossa programação e ficando por dentro aí de tudo que a gente tem para oferecer. Carla, muito obrigada pelas informações que você nos trouxe. Com certeza, eu aqui aprendi muito. São coisas que a gente não busca no dia a dia e que afeta diretamente a nossa saúde e a nossa autoestima. Eu que agradeço, Denise. É sempre um prazer poder contribuir, né? Espero que possa ajudar outras pessoas que estejam em dúvida aí. Às vezes as pessoas não sabem que existe tratamento, né? E nós estamos aqui realmente para auxiliar vocês, para ajudar, para que vocês tenham melhor qualidade de vida, mais saúde, porque realmente a questão capilar, ela influencia, né, na autoestima das mulheres, dos homens, para que vocês se sintam mais confidentes, mais seguros e com a autoestima lá em cima. Com certeza. Bom, fique com a gente aqui, acessando as nossas redes sociais, vocês vão saber de tudo que está acontecendo aqui na Atrium com toda a nossa programação. A Atrium não é só o Entrevista Aberta, nós temos muitos outros produtos para oferecer. Eu agradeço aí a sua audiência, a participação de vocês através de chats, através do YouTube e voltamos aí na próxima semana. Boa noite.